agora saber sobre um estudo agroalimentar coordenado pela Embrapa para comunidades rurais no semiárido nordestino, Saberes, Sabores em Rotas de Turismo Sustentável. E sobre o projeto Paisagens Alimentares, eu vou conversar agora com Aloísio Goulart, supervisor de inovação e tecnologia da Embrapa Alimentos e Territórios. Muito bem-vindo. Boa tarde, Aloísio. Boa tarde, Simone. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso nesta sexta-feira para falar de um projeto importante, um estudo importante, valorizar a cultura alimentar, não é? O turismo sustentável. Fala para a gente como é que foi essa iniciativa. Essa iniciativa foi, de fato, uma experiência belíssima, uma experiência inédita na Embrapa como um todo, uma empresa que é conhecida por gerar tecnologias como variedades, né, de genética, animal e vegetal, sistemas de produção, e de repente trazemos aí um projeto um pouco diferente, né? Um projeto que conecta o campo com o consumidor urbano a partir do turismo de base comunitária. Conexão toda, né? É uma rota de turismo sustentável, mas tem essa conectividade com a biodiversidade, essa produção, né, dos alimentos, a história deles, da cultura também, né, dessa economia rural. Fala pra gente, eu estava lendo rotas turísticas, evidenciando então tudo isso que eu falei? Exato, Simone. Veja, essa ideia desse projeto, ela parte do conceito de multifuncionalidade da agricultura. A agricultura, para além da produção de alimentos, ela também tem a sua função paisagística e ambiental. Portanto, nós trouxemos essa possibilidade de aproximar o turismo de base comunitária dessas comunidades em 3 estados, Alagoas, Sergipe e Pernambuco, para que a gente pudesse, então, contar um pouco da história da formação dos sistemas agroalimentares desses territórios, conectando isso com a cultura alimentar e com as próprias pessoas, né, seus modos de vida, a ruralidade, de forma que elas possam, então, propiciar, né, outras possibilidades de emprego para as outras pessoas da própria comunidade, principalmente juventude, mulheres, que, aliás, foi uma característica desse projeto, todas as comunidades por lideranças femininas, e também como uma fonte alternativa de renda. Essa geração de renda e essa concentração das ações, então, em comunidades de agricultores familiares, é isso? Nesses 3 estados que você falou, Alagoas, Sergipe e Pernambuco? O projeto teve como principal, além dos agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais. Portanto, nós temos representantes de quilombolas, temos muitos pescadores artesanais, representados pelas marisqueiras, e os próprios agricultores familiares. Então, cada uma das experiências que nós trabalhamos, né, que são, aliás, são 6 comunidades em 5 territórios, porque 2 comunidades compartilham do mesmo ambiente. Ali nós temos essa diversidade. Procuramos realmente selecionar grupos que trouxessem essas possibilidades diversas para que a gente pudesse, então, apresentar no formato final dos produtos turísticos que foram elaborados de forma participativa com esses grupos. Quando eu tomei conhecimento aí desse estudo de vocês, eu estava lendo em relação às marisqueiras, né? Tem uma trilha delas aí, com os conhecimentos, né? Sobre o ciclo das marés, visita também aos manguezais aí para os turistas. Fala pra gente como é que é essa parte aí em relação aos manguezais, essa trilha aí. Eu acho que a gente perdeu o nosso contato do nosso entrevistado. Vamos ver se a gente consegue restabelecer. Só para finalizar aqui, a gente está falando com Aloísio Goulart, que é supervisor de inovação e tecnologia, né, da Embrapa Alimentos e Territórios, que está falando em relação a essa valorização alimentar, não é, turismo sustentável, não é? É uma iniciativa que agrega saberes, sabores, rota de turismo sustentável em 3 estados, Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Vamos com a nossa conexão aí para falar sobre saberes, sabores, rotas de turismo sustentável, esse projeto Paisagens Alimentares com Aloísio Goulart, que é supervisor de inovação e tecnologia da Embrapa Alimentos e Territórios.
Perdemos um pouco aí da nossa entrevista, né? Perdemos a conexão, mas vamos lá para adiantar. Não somente os agricultores, os produtores rurais, né? Os agricultores familiares, mas também a comunidade em si. Eu estava falando das marisqueiras, desse projeto que tem lá, salvo engano, eu acho que é em Pernambuco, não é? Como é que é esse projeto e como é que pode ser a participação do turismo? Isso, Simone. Esse grupo de marisqueiras, elas ficam em Siriaém, no povoado de Averumar, e elas, de fato, trabalham com uma trilha super interessante, né, em que mostram os ciclos dos mariscos que elas pescam. Então, ali nós temos o aratu, que é o caranguejo rei dos manguezais, né, um dos caranguejos mais gostosos que nós temos nos manguezais. Temos também a ostra, temos o marisquinho, e temos também o sururu, enfim, cada uma delas especializada na cata de um desses mariscos. E aí, então, essa trilha ela ocorre quando há a baixa da maré, os turistas, então, caminham pelos manguezais junto com essas conhecendo um pouco ciclo e conhecendo, sobretudo, os modos de vida e terminam essa trilha com um delicioso caldinho de mariscos, né? Caldinho de aratu para que possam degustar. E ali eles compreendem um pouco do modo de vida dessas pessoas, da conexão daquele alimento com o próprio território e, sobretudo, valorizam o trabalho dessas mulheres, que realmente é um trabalho muito duro, catar esses mariscos sob o sol escaldante e com muitas vezes os pés, né, não só os pés, mas as pernas atoladas na lama do manguezal. Para a gente finalizar rapidamente, o impacto, então, não é, aos agricultores familiares, às marisqueiras, enfim, todo mundo está envolvido no projeto. Quantos podem ser beneficiados? Olha, foram várias pessoas beneficiadas, né? Nós fizemos mais de 500, desculpa, nós atingimos mais de 500 pessoas diretamente, indiretamente por capacitações, e em cada uma dessas comunidades existe um número naturalmente diferente, né, de público. Então, a própria matéria que foi divulgada recentemente, nós trazemos ali um número aproximado de pessoas que foram impactadas, e, sobretudo, o que é mais importante é a visibilidade que o projeto trouxe para todas essas pessoas, né? Hoje, esses grupos se reconhecem no próprio território, conhecem o valor que o seu trabalho realmente tem, e isso trouxe, acima de tudo, motivação e o senso de pertencimento. Então, para nós da Embrapa, esse talvez seja um dos grandes resultados, né? Muito difícil de mensurar, mas muito claro de se ver com as falas das próprias pessoas. Também um benefício aos visitantes, né? A gente está falando, né, de tudo isso, a conectividade com a biodiversidade, com a alimentação, não é? Os visitantes também só saem ganhando. Aloísio Goulart, supervisor de inovação e tecnologia da Embrapa Alimentos e Territórios. Aloísio, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente, para falar um pouco mais aí desse projeto para a gente. Muito obrigada, uma boa sexta para você e até a próxima. Muito obrigado, Simone. Estamos sempre à disposição para conversar com vocês. Obrigada, até a próxima então, viu?